Fred Caldeira, especialista em Europa na TNT Sport, se emocionou com Botafogo e PSG. André Henning e equipe também do TNT Sport enchem a bola do fogão e cobrem e todos os mínimos detalhes e feitos históricos, marcas que o Botafogo alcançou com uma vitória também sobre o PSG. Esse vídeo aqui, cara, tá muito legal, porque esses caras, eles são da TNT Sport, o antigo Esporte Interativo, eles são especialistas em La Liga, em Premier League, Campeonato Francês, Italiano, em Champions League principalmente. Falou em time europeu, você pensa em quem? Pô, André Henning, Vitor Sérgio Rodrigues, né, Jorge Igor, Fred Caldeira, né, esse pessoal todo que cobre a Champions League. E os caras estão encantados com o fogão. Vamos ver aqui esses comentários. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Tem muito conteúdo entrando e tem mais ainda para vir. Então ative o sininho, porque só assim você vai receber os avisos de quando pingar vídeo aqui no canal. Não tem hora certa, é vídeo o tempo todo. Então, ative o sininho para receber os avisos. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. O impossível aconteceu! Vamos falar bastante da vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, campeão da Champions. E com méritos, tudo bonitinho. O Botafogo tá muito próximo da classificação, inclusive em primeiro lugar no grupo da morte. A verdade é que eu pouco dormi, então a sensação é de ainda estar no dia 19, que é mais ou menos o que o torcedor do Botafogo tá fazendo aí, de brincar de máquina do tempo, né? Ontem o torcedor do Botafogo, ele se transportou de uma maneira assim, ó, pumba, e voltou para aquele finalzinho de ano, do ano passado, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o sentimento voltou, né? Botafogo não é campeão, mas é uma partida que entra pra história do clube, do futebol brasileiro, porque é o Botafogo ganhando do atual campeão da Champions. E eu sei que vai ter muita gente falando, mas não foi campeão de nada, é só uma vitória. Não é só uma vitória. Basta ver o que estava acontecendo nos últimos tempos. E ontem 2 tabus foram quebrados na sequência, né? Tivemos finalmente a derrota de um europeu, depois de 33 jogos. A vitória do Inter Miami sobre o Porto. Mas era o Porto, o pior Porto de todos os tempos, tal, ok. Faltava um sul-americano ganhar, tá bom, de um time prateleira de cima. Aconteceu. Finalmente, depois de 13 anos, quase 13, né? Porque foi em dezembro de 2012. Finalmente, um sul-americano ganha de um europeu, e não qualquer europeu, do atual campeão da Champions. Tá aí o Botafogo fazendo 1-0 em cima do Paris Saint-Germain. Os brasileiros invictos na competição. Invictos. Até agora 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates do futebol brasileiro na Copa do Mundo. E aí, meu amigo Túlio Ligeiro, a gente vai falar bastante sobre essa vitória, claro, do Botafogo em cima do Paris Saint-Germain ontem lá no Rose Bowl, num palco histórico pro futebol brasileiro. Lá conquistamos o tetracampeonato 31 anos atrás. E lá o Botafogo venceu o atual campeão da Champions, o Paris Saint-Germain. A Clarinha vai vir com a gente para falar daqui a pouquinho do que foi esse jogo, né, o meu amigo Túlio? E temos também os nossos 2 enviados especiais, porque o Palmeiras também fez a parte dele. Então o Rodrigo Fragoso vem para falar do Palmeiras, a Monique Danello vem para falar do Flamengo, que joga contra o Chelsea mais tarde, e acho até que esse resultado do Botafogo joga uma pressão maior, né, pro time do Flamengo. E vamos conversar com o Arthur Quesada, afinal de contas hoje é sexta-feira, né, meu amigo Túlio Ligeiro? Bom dia, amigo. Não só eu fiquei feliz, mas o que a gente conversava outro dia, acho que ontem, aquela história, né, de estarmos torcendo por outros times que não os nossos nessa Copa do Mundo, eu tô vendo acontecer bastante. Eu não sei até onde vai, tá? Eu não sei até onde vai. Se chegar numa final, eu não sei se vai ter essa torcida toda. Numa semifinal, não sei. Mas pelo menos nessa primeira fase, e ontem isso ficou muito escancarado, tem muita gente que não é botafoguense comemorando demais essa vitória do Botafogo. Merecida a vitória do Fogão, Tulhão. Bom dia, amigo.
Bom dia, André, pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Você falou aí muito bem, André. Merecida, cara. O Botafogo soube traçar uma estratégia muito bem bolada, se defendeu muito bem. Inclusive, o Luiz Henrique se rendeu a isso, né? E falou que foi o time que provavelmente se defendeu melhor contra o Paris Saint-Germain. Finalizou mais a gol do que o Paris, apesar da posse de bola bem reduzida, é verdade. E, cara, agora a verdade é a seguinte, André. A gente tava falando que tava faltando o quê? Essa vitória, né? Contra europeu. Que a gente estava ali batendo na trave, que em 5 jogos houve a oportunidade nos empates, e agora, André, são eles que têm que correr atrás, porque é o europeu que ainda não conseguiu vencer o sul-americano. Então, ó, o Botafogo não só quebrou o tabu, como ele inverteu o tabu, André. Bom dia. Bom dia. A gente tava falando, né, da sequência, até ontem eram 33 jogos de europeus contra o resto do mundo, com um total de 0 vitórias para o resto do mundo. Mas agora, se a gente zerar a marca, né, e começarmos a contar a partir dessa Copa do Mundo, os europeus que estão para trás, ficaram para trás e estão precisando vencer. Precisando vencer. Brincadeiras à parte, André, a gente tem que falar isso logo, fazer essa brincadeira agora, porque hoje, por exemplo, tem o Bayern de Munique e Boca, então não vou nem colocar o Flamengo não, porque o Flamengo eu acho que tem totais condições de segurar o Chelsea e até mesmo vencer. Só que eu acho que esse Bayern de Munique e Boca, eu acho que vai acabar com essa invencibilidade sul-americana. E acho que um europeu vai ganhar. Hoje o Benfica deve ganhar do Auckland City, né? Não sei, daqui a pouco a gente fala com o nosso Arthurito. Mas aí já aconteceu, né? Contra o resto do mundo. A invencibilidade é da América do Sul, que, infelizmente, assim, né? Eu acho que cai nesse Bayern e Boca, André. Assim, ó, o tamanho da vitória do Botafogo ontem é um negócio extraordinário. É um negócio realmente, assim... E em termos de classificação, inclusive, Botafogo e Palmeiras se colocam num posicionamento nesse instante que é completamente inesperado. Completamente inesperado. E acho assim, ó, tem 2 detalhes. Primeiro que eu tô vendo muita gente falando, o futebol brasileiro, que grande vitória. O futebol brasileiro está num nível lá... Eu acho que a gente tem que ver mais alguns jogos, né? Porque, por enquanto, essa vitória de ontem não é uma vitória do futebol brasileiro. É uma vitória do Botafogo em cima do Paris Saint-Germain, que é um time diferenciado, é um time que tem um investimento diferente, que né? Vamos ver outros jogos, a gente precisa de mais volume, né? De jogos pra gente ver onde estamos. Hoje a gente sabe que tem um time lá, a sensação que a gente tem é que estamos melhores do que a gente estava, porque muita gente não imaginava o Fluminense jogando muito bem contra o Borussia Dortmund, e aconteceu. Muita gente nem pensava no Botafogo vencendo o Paris Saint-Germain, e ganhou. Então, assim, estamos tendo exemplares ali, exemplos muito interessantes pro futebol brasileiro. E vamos torcer pra gente chegar na sequência aí da Copa do Mundo de Clubes e termos a certeza de que realmente é uma vitória do futebol brasileiro, né? Mas assim, aparentemente, a nossa régua, ela tá acima do que muitos imaginavam. Aparentemente. Vamos torcer para na sequência isso seguir acontecendo. E outro detalhe que eu acho interessante e que a gente vai ver aí ao longo da competição, vamos ver nas próximas rodadas, é que assim, tudo aquilo que se imaginava de previsões, o europeu passa, né? Em todos a gente estava colocando isso aí, automático. Grupo A, o grupo da morte. Não, o grupo da morte é o B. Grupo A, vai passar o Porto e o Palmeiras. Grupo B, ficou ruim pro Botafogo. Vai ser difícil. Vai ser PSG e Atlético de Madrid. Grupo C, vai ser Bayern e Benfica. Boca, não. É o pior Boca de todos os tempos, inclusive. Não. Grupo D, o Flamengo tem chance. Por quê? Porque só tem um europeu. Então, Flamengo e Chelsea. Grupo E. O grupo E é a Inter e mais um aí. O River. Beleza. Grupo F. Grupo F, o Fluminense tem chance, porque aí é o Borussia Dortmund só de europeu. Grupo G, não vai dar nem pra Idade nem pra OIM, porque é Juventus e City. São os 2 europeus. Grupo H, aqui pode ser, porque esse europeu aí é o pior de todos, o Red Bull Salzburg, mas é Real Madrid mais um. Talvez não seja assim. Muito provavelmente não será assim. Porque o que a gente imaginava, meu amigo Túlio Ligeiro, de, por exemplo, cruzamento de grupo A com grupo B, a possibilidade
de termos, por exemplo, um Palmeiras e PSG, seria o Palmeiras em segundo, com o PSG passando em primeiro. E agora a gente tem uma oportunidade, mas muito real, de Botafogo e Palmeiras passarem em primeiros. Nas primeiras colocações, como campeões do grupo. É uma possibilidade muito grande. E aí termos o confronto Palmeiras e PSG, só que o Palmeiras passando em primeiro e o PSG em segundo. E nesse grupo que muita gente imaginava que o Botafogo fosse correr por fora, o Botafogo pode perder por até 2 gols de diferença, a gente vai falar sobre isso, que mesmo assim vai estar classificado. Tá com um pé e meio na vaga. E então, há um empate de garantir essa primeira colocação, né? Pois é, que é a mesma situação do Palmeiras, e quem concorre lá com o Palmeiras é o Inter Miami. Que também se classifica com empate, então assim, pro Inter Miami esse empate com o Palmeiras tá ótimo. Pois é, e com um detalhe bem interessante aqui que a gente vai falar daqui a pouco. O grupo que define primeiro, lá na segunda-feira, o grupo que define primeiro é o Botafogo. E o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, porque pode ter um empate triplo. O grupo que define primeiro é o B. Então Palmeiras e Inter Miami entram em campo na segunda-feira à noite, já sabendo do que precisam fazer para enfrentar determinado adversário. E aí eu fico me perguntando, qual adversário é pior para você encarar hoje? É o PSG, que deve vir mordido? Porque se os europeus estavam cochilando aí para essa competição, e acho até que alguns, né? O City com uma postura meio... O Chelsea que vai mexer e tal, mas... E aí, dane-se, problema de cada um. Eu acho que eles, se não estavam ainda acordados, acordaram. E falaram, opa, nós não vamos nadar de braçada e não é legal ficar perdendo. Não é legal o mundo tá hoje estampando. Campeão da Champions cai na Copa do Mundo de Clubes. PSG, que quer expandir a sua marca internacionalmente e tal, cai pro Botafogo. Aí amanhã, hoje, vem um Chelsea, perde pro Flamengo. Aí vem um City, perde. Aí vem um Real Madrid, perde. Eles não querem isso, eles não são malucos. É até algo, André, que o Maresca falou, né? O Maresca falou, tem um quê ali de uma sensação de pré-temporada pra gente por causa da maneira que acontece o calendário e etc. Ele falou, mas não é. A gente tem que levar isso aqui a sério, isso aqui é o Mundial. Tem essa sensação pelo momento da temporada, mas não é. Então, você tá coberto de razão. Isso aí vai realmente causar... possivelmente uma mudança de postura em quem ainda não estava. Eu acho que a maioria, ou quase todos, ou todos, estavam já levando a sério. Mas eu acho que se tinha alguém que não estava, agora vai. Eu acho que o City é o que tá mais assim, mas também não fez uma boa temporada, né? Mas aí, André, eu acho que é muito função também do adversário, sabe? Eu acho que o City, a partir do momento, sei lá, que pegasse a Juventus ali no grupo, ele já ia automaticamente virar uma chavinha. Eu acho que tem a ver também com o nível de enfrentamento ali da primeira rodada, sabe? Enfim, e de novo, é problema deles. Se estavam com essa mentalidade, se não estavam, se deixam de estar, problema deles. A vitória ontem do Botafogo, campeão da Libertadores, foi em cima do PSG, campeão da Champions. E André, a gente vai falar bastante sobre isso. Só pra gente chamar o Fragoso, o PSG... era um dos que estava desde o início no discurso e nas atitudes levando a sério. Então, esse discurso, se você quiser colocar para esse jogo especificamente, não cola de maneira alguma. A Clara já vinha alertando a gente desde lá de trás que o PSG estava levando a sério e, beleza, poupou ali alguns jogadores por circunstâncias que acontecem, mas também poupou contra o Atlético de Madrid, assim, é meio que um rodízio ali, natural que acontece. Meu amigo, na hora que o caldo entornou, todos os caras estavam dentro de campo. Ele saiu mudando a baseada com 10 minutos do segundo tempo. E outra, é elenco. A gente sabe que o futebol europeu hoje tem o poder financeiro para poder ter elenco. O cara que entra no lugar do titular não é qualquer um. Então, mas é evidente que na rivalidade... Vamos falar, o pior de não sei quem, aquele que mudou 5 jogadores, aquele que não sei o quê. Pra vocês... Passa depois, passa mais tarde. Porque, segundo os jogadores do Botafogo falaram, 1% pro Botafogo é muito. É muito. E esse 1% faz com que os jogadores do Botafogo acreditem. A torcida do Botafogo acredita. E o Botafogo acreditou, foi lá e ganhou merecidamente do Paris Saint-Germain numa noite que entra para a história.
não só do Botafogo, como do futebol brasileiro. É uma das principais vitórias do futebol brasileiro dos últimos anos aí. Então, o Botafogo ontem ele foi surpreendente, viu, Clarinha? Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, André, pro Túlio, para todo mundo ligado na live. Incrível o que o Botafogo fez. Histórico, um time muito valente, com muito coração, com muita atitude. Tudo isso tá tudo no pacote. Mas para mim, o principal é com muita bola. Foi um Botafogo que jogou muito bem. Porque, André, é claro que a gente gosta de times que tem raça, que grita na cara da câmera. Tudo isso faz parte do futebol. Mas, para mim, o merecimento da bola rolando, esse, para mim, especialmente nesse caso específico, ele conta muito. Então, é claro que a gente vai falar da vontade do Botafogo, da raça do Botafogo, da atitude, da coragem, etc. E tudo isso entrou em campo também. Mas, para mim, o que dá pra gente tirar mais dessa partida, ou ao menos o que eu tiro mais dessa partida, é que foi muito merecido pelo que o Botafogo fez com a bola nos pés. Para mim, isso é importante de ser festejado, celebrado, valorizado, porque foi isso que aconteceu. Foi um Botafogo que, no início da partida, sofreu bastante. O PSG fez o seu jogo, o PSG teve 75% de posse de bola, então o Botafogo entendeu o que tinha do outro lado, fez um plano para isso e executou o seu plano. Então, ainda que tenha sido um PSG que tenha finalizado mais, que tenha tido a sua ideia de jogo respeitada, né, nesse sentido de que o PSG é um time que quer ficar com a posse de bola, não ficou com a posse de bola à toa, né? O Botafogo foi mais eficaz na sua proposta, não tem nada a ver com a história, porque o PSG está cansado, porque o PSG estava com um time misto. O Botafogo não tem nada a ver com isso, entendeu? O Botafogo foi lá, fez a parte dele e fez muito bem. A gente tem, claro, manchetes muito importantes e acho que tem todos os méritos e a gente tem que falar muito sobre isso e a gente vai trazer discussões e eu acho que é muito legal essa Copa do Mundo trazer essas discussões. Só é uma pena que o horário do jogo na França, ele aconteceu às 3 horas da manhã. Então, a capa do L'Équipe, por exemplo, ela não menciona o que foi o resultado, né? Porque, obviamente, o jogo terminou quase 5 horas da manhã, o jornal não tinha como esperar o resultado. Então, a capa do L'Équipe hoje não tem nenhuma menção ao PSG, ao Botafogo, e é uma pena. Claro, se você vai, por exemplo, no site do L'Équipe nesse momento, o jogo do PSG com o Botafogo também não é a manchete. Eu acho que existe pro brasileiro e aí pro torcedor, tá? Porque o PSG está levando a sério esse Mundial, então eu não estou aqui falando do clube, mas pro torcedor, e isso eu trouxe também, pro torcedor brasileiro, esse é um Mundial que pega mais, que é mais importante. Talvez os clubes europeus comecem a perceber isso um pouco mais e essa importância cresça. Neste primeiro, a importância do torcedor é diferente. E eu acho que o torcedor brasileiro, o torcedor do Botafogo, ou muitos torcedores, e eu vi muita gente falando isso, né? Não sou torcedor do Botafogo, mas queria ver o Botafogo vencendo o PSG. Então, é para ter todos os méritos, é para comemorar, é para curtir a vitória. Eu não gosto da história de decretar isso ou aquilo por conta de um jogo. Mas, a parte do mérito e da diversão, André, é isso mesmo. Futebol é isso. A graça do futebol é essa. Assim como o PSG foi campeão da Champions, sendo quase eliminado em janeiro da fase de Liga, e quase ninguém acreditava, agora é o Botafogo que vence o PSG. E a graça do futebol é essa, André. Clara, o Botafogo teve menos a bola, todo mundo sabe. E os números comprovam isso. Mas quando teve, o Botafogo soube jogar. E em especial quando não teve, soube jogar mais ainda. Porque... E aí, cara, a gente precisa, e eu sei que aí em Salvador, várias pessoas vão ter que dar a mão à palmatória. Porque o Paiva foi um dos grandes responsáveis ontem pelo desempenho do Botafogo, pela estratégia do Botafogo. Ele que tinha assumido que tinha ido mal na estreia, e não é qualquer técnico que... Porque técnico de futebol... Normalmente aqui no Brasil a gente vê a culpa é do gramado, a culpa é do calendário, a culpa é do tempo, a culpa é do calor, a culpa é da bola, a culpa é do... Enfim, tudo tem culpa, árbitro e... Menos o próprio desempenho, né? Mesmo olhar pro próprio umbigo. E o Paiva falou, cara, eu fui mal, pedi desculpas ao elenco,
não vou repetir isso. E ontem ele traça uma estratégia muito interessante de povoar o meio, porque ele leu que o Paris Saint-Germain criava muita coisa por ali, apesar das pontas serem muito chamativas, né? Que Kvaratskhelia de um lado, aí Bacolá, Doué, enfim, o próprio Dembélé quando tá. Mas ele viu que tinha ali no meio uma necessidade de fechar ali. E no começo do jogo, quando o Kvaratskhelia começa a aparecer, ele imediatamente corrige. Então, assim, o que o Botafogo fez ontem, sem a bola, o que a defesa jogou, a ponto do Luiz Henrique ter falado que foi o melhor desempenho defensivo de todos os seus adversários na temporada, Clarinha. Sim, realmente. E se a gente pega, por exemplo... E aí vou pegar o PSG já no seu auge, tá? A partir de janeiro ali. Se a gente pega os jogos em que o PSG perdeu, a gente pega, por exemplo, o 1-0 que perdeu contra o Liverpool, que o Liverpool não se defendeu tão bem contra o Botafogo, tá? O jogo entre PSG e Liverpool é um recital do PSG, tanto que o Luiz Henrique fala, tirando o placar, e óbvio que o placar é importante, mas eu vou tirar isso para essa análise, foi o melhor jogo do PSG na temporada, ele fala isso naquele momento. Então, as derrotas desse PSG, a gente conta essa, a gente pode contar, por exemplo, também a do Aston Villa, que também já este PSG, e o PSG perde para o Aston Villa, mas sofre 2 gols para o Aston Villa, então também não foi uma defesa tão boa assim, e realmente o Botafogo fez a sua parte nesse sentido. Sobre o Renato Paiva, obviamente eu fui muito impactada por torcedores do Bahia assistindo a partida e etc, e apesar de todo o mérito nesse jogo pro Renato Paiva, não tem nenhum torcedor do Bahia querendo o Renato Paiva de volta. Porém, a gente aceita o Gregory, hein? Gregory que passou pelo Bahia. Ô, Clarinha, ontem o Botafogo, ele num determinado momento do jogo, cara, ele passa a jogar com uma confiança e assim, e não demora muito, tá? Pra cair a ficha de que é um jogo de futebol. Porque, assim, eu tenho visto muita gente falar, tá vendo? E agora, vocês vão falar o quê? Vocês que falavam, que europeu não sei o quê. Gente, as pessoas que falavam isso, e todos nós falávamos isso, a gente não tirou de um lugar qualquer da mente, da imaginação, que a Europa estava na frente. Porque desde 2012 que ninguém conseguia ganhar uma partida em competição oficial de um europeu. Então, assim, não foi da nossa cabeça que a gente falou, os europeus são melhores que a gente. É o histórico. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Então, assim, não foi algo criado, que alguém inventou. E o que a gente sempre reclamou, eu pelo menos reclamei, era quantidade de jogos. A gente precisa ter mais jogo. E que bom que hoje o Flamengo vai enfrentar o Chelsea, e que bom que o Botafogo vai enfrentar agora o Atlético de Madrid, e que bom que o Palmeiras vai enfrentar na sequência aí, de repente até o PSG, e que bom que o Fluminense enfrentou o Dortmund que vem. Então assim, a gente precisa ter mais enfrentamentos para podermos ter mais substância para analisar. Porque o que a gente tinha para analisar, estávamos muito atrás. Estávamos perdendo todos. Então, ontem, o Botafogo, e acho que a declaração do Igor Jesus antes do jogo, ela é muito emblemática e mostra muito o espírito do Botafogo para chegar nessa competição. O Igor Jesus falou assim, cara, eu não tô vindo aqui para enfrentar o PSG, não. Eu não tô vindo aqui para poder realizar o sonho de jogar contra o Paris, contra o Messi, contra o Real Madrid, contra o Simeone. Eu tô vindo aqui para ser campeão. E essa mentalidade que, sabe, que o Botafogo mostrou e acreditou. Porque a gente realmente estava com um complexo de vira-lata muito, a gente tava assim, nossa, vamos enfrentar os caras da Champions, nossa, vamos... E no final das contas, Clarinha, é um jogo de futebol, é um jogo em que ganha quem faz mais gols que o adversário num período de 90 minutos mais acréscimos. Ainda é decidido no campo esse negócio do futebol, né? Tem uma expectativa que é criada muito grande pelos torcedores do Brasil, justamente porque existiram muito poucos confrontos, né? E se a gente pega... E aí tem uma questão muito de investimento financeiro, tá? O dinheiro do futebol está na Europa, né? E aí você pode dividir dentro da Europa, né? Se você pega, por exemplo, o dinheiro da Premier League e compara com o dinheiro que tem no futebol italiano, já é um disparate absurdo. Ainda assim, você tem um domínio financeiro que faz
com que o futebol europeu tenha condições de tirar grandíssimos jogadores do futebol brasileiro, que poderiam estar, ficarem 5, 6 anos em um Flamengo, em um Santos, em um Botafogo, e usei aqui alguns clubes que tiveram alguns grandes ídolos desde o início, né, em suas equipes, e saem muito cedo. Então, é claro que essa diferença, ela existe e ela coloca craques no futebol europeu, assim como essa diferença existe entre a Premier League e o futebol italiano, e o futebol francês e etc. Então, a expectativa do torcedor brasileiro, eu acho que ela é muito grande em relação a isso, é uma expectativa diferente do torcedor europeu, justamente por isso também, e obviamente o torcedor europeu olha para o seu futebol, então é natural que isso aconteça, eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu acho que no fim das contas, quando eles deixam de assistir bons jogos do futebol brasileiro, são eles que estão perdendo, não o futebol brasileiro, né? Então, eu acho que é absolutamente natural essa expectativa, mas eu também acho, e eu estou fora do Brasil há 12 anos, tá, André? Então, eu acompanho o futebol brasileiro como parte do meu trabalho em coisas específicas, porque no meu dia a dia eu não tenho como acompanhar o futebol brasileiro e o meu trabalho, que é futebol europeu, e especificamente o futebol italiano, futebol francês e etc. Mas na minha visão, nos últimos anos, o futebol brasileiro também evoluiu. A gente tem vários movimentos diferentes, a gente tem movimentos de clubes que estão mudando de patamar e que estão aumentando não só a concorrência, mas o nível de competitividade e o nível de enfrentamento de outras equipes. E aí eu vou trazer o Bahia aqui, porque é a equipe brasileira que eu mais acompanho. O Bahia ainda não foi campeão brasileiro, o Bahia ainda não foi campeão da Copa do Brasil, caiu nas oitavas, não classificou para as oitavas de final da Libertadores. Mas há 5 anos, o Bahia seria uma equipe, por exemplo, que não daria trabalho para o Botafogo. Que não daria trabalho para o Botafogo. É que o Botafogo também há 5 anos estava meio complicado. Mas vamos colocar aqui que não daria trabalho para um Palmeiras. E acabou de vencer o Palmeiras. Que não daria trabalho para um Flamengo. E é verdade que não venceu os últimos jogos, mas aumentou o nível de enfrentamento do Flamengo. Isso faz com que a classe média do futebol brasileiro, porque para mim Flamengo e Palmeiras estão numa prateleira há algum tempo diferente, que essa classe média aumente o seu nível. E isso aumenta o nível também de quem está lá em cima. Então eu tenho visto esse movimento, acompanho muito menos do que quem cobre o dia a dia do futebol brasileiro, mas eu tenho essa sensação. E aí, claro, a gente não consegue comparar essa movimentação todos os anos, por conta da falta de enfrentamento, mas é muito legal o que a gente tem agora, porque o Botafogo fez esse movimento de melhoria, e é um tipo de evolução e de SAF, por exemplo, completamente diferente da do Bahia, né? Mas fez esse movimento também. O Palmeiras tem uma regularidade que a gente, infelizmente, não consegue todo ano colocar para competir contra os clubes da Europa, mas que tem uma evolução importante. O Flamengo traz jogadores que poderiam estar jogando em times não só do futebol europeu, mas da elite do futebol europeu. Então, isso é uma evolução do futebol brasileiro, e eu acho que é muito bom que a gente acompanhe isso sem decretar, sem decretos, né? De que, nossa, a partir de agora, o futebol europeu é o pior do mundo, o futebol brasileiro é o melhor do mundo, e antes o futebol europeu não tinha como vencer. As coisas não são assim, né? As coisas são misturadas, né? As coisas não são 880, existem só 2 cores, né? E esse é o legal. Eu, pelo menos, eu curto futebol assim, eu gosto de assistir futebol, é a forma que eu vejo futebol, e pelo menos pra mim, não tô ensinando, cada um torce do seu jeito, mas pra mim faz muito bem. A gente pode ficar falando aqui bastante de mudança de mentalidade do futebol brasileiro e tal. Passa, sim, por investimento financeiro. O Botafogo, 4 anos atrás, estava na Série B enfrentando o Sampaio Corrêa, mas teve dinheiro, não foi do nada que ele conseguiu dar esse salto, né? Ele tá, e perdendo, né? Então, é claro que existe não foi do nada, né? Olha, só vamos trabalhar que vai dar certo. Teve trabalho, teve dinheiro, teve, para muitos clubes, mudança de postura, e a gente vai conseguindo identificar cada vez mais quais são esses clubes. Então, assim, tem uma evolução acontecendo, ela não é generalizada, mas ela é facilmente identificável. Uhum. E só pra gente encerrar, ô Clarinha, olha que dado fantástico, né? Que o Botafogo se junta a uma lista de times. Presta atenção. No ano, o Paris Saint-Germain deixou de marcar gols em pouquíssimos jogos, tá? Pouquíssimos jogos. No Campeonato Francês, por exemplo, só não marcou uma vez, num empate 0-0 lá. Nas outras competições francesas, Supercopa, Copa da França, sempre marcou. E na Champions, ou seja, deixando esse único jogo lá que foi um empate 0-0 no Campeonato Francês, na Champions,
o Paris Saint-Germain perdeu 3 vezes sem marcar gol. Que foi o que aconteceu ontem. Foram 3 derrotas sem marcar gols. Para Arsenal, Bayern de Munique e Liverpool. O Botafogo se junta a essa lista. O Botafogo se junta a Arsenal, Bayern de Munique e Liverpool. Parabéns, Botafogo. Parabéns. Bom demais. Bom demais. E ontem o Textor, ele tava, velho. Porque, né? Eu não sei se ele toma uma gasolina, se ele toma não sei como é que é a vida dele. Mas se ele é dos nossos, velho, ele tá até agora por aí, porque ele tava engraxando lá, engraxou o Igor Jesus, a chuteira do Igor Jesus. Ele pô, né, o Al-Khelaifi saiu todo putão lá, depois da briga que eles tiveram lá, saiu todo chateado. E o Igor Jesus, cara, ontem, a valorização dele, se o Botafogo espera um pouquinho pra vender, né? Ontem ele se valorizou. E assim, não vai dar pra gente falar individualmente, porque são tantos caras pra gente falar individualmente, o sistema defensivo inteiro do Botafogo. E assim, muita gente. Mas o Igor Jesus, que faz o gol, cara, é isso aí, um centroavante que a gente tava falando outro dia do Everaldo lá, que não teve a fome do centroavante de querer resolver. Ele quis resolver, e mesmo com o cara na frente dele, a bola desvia no cara e é isso, e parabéns, e que noite maravilhosa, Clarinha, a gente vai voltar a falar em breve, e tem muita coisa ainda pra rolar nessa Copa do Mundo de Clubes, e muita gente que imaginava aí, né? Pros brasileiros, acho que vai resolver rápido, bate oitavas de final lá e volta todo mundo pra casa, e vambora seguir nossa vida assim. Não sei, hein? Não sei se vai ser assim, não sei se vai ser interessante. Beijo, Clarinha, muito obrigado, viu? Beijo, André, boa live, beijo, Túlio, beijo, gente. Muito obrigado, Clara Albuquerque, ao vivo conosco. Bayern de Munique, Arsenal, Liverpool e Botafogo venceram o Paris Saint-Germain, campeão da Europa nessa temporada, e não deixaram o Paris Saint-Germain marcar um gol. Um 1% pro Botafogo é muito. Os jogadores todos disseram: vamos jogar. Eu ontem coloquei 8% de chance pro Botafogo. Mas, que é uma... Assim, eu acho que eu fiz uma previsão matemática ali, o Data Carecation acho que trabalhou bem, era 80, 12, 8. 8 vezes mais do que eles próprios utilizaram como número, né? Mas o que teve de gente falando que ia ser 12-0, 15-0, que não ia ver a bola. Futebol é jogado, né? Futebol é jogado. E... Bom demais. O Botafogo termina a sua participação no grupo da morte para se classificar em primeiro. Tomara. Basta um empate. O Botafogo joga na segunda às 4 da tarde. 4 da tarde. No mesmo Rose Bowl. Contra o Atlético de Madrid. Mesmo horário de Seattle e Paris Saint-Germain. Que se enfrentam em Seattle. E aí, André, a gente já pode observar como é que vão ficar os horários, né? Às vezes algumas pessoas não se atentaram a isso, né? Porque a gente está tendo aí várias janelas. Então, teremos jogos às 4 e às 10. É isso aí. E ontem, só para poder dar um gancho aqui pra gente mudar e seguir falando da vida, ô Tulião, e tem mais Copa do Mundo de Clubes, evidentemente, o Flamengo joga, o Arthur Quesada já vem aí, depois a Munique. Teve um amigo que mandou uma mensagem. Hoje eu acordei muito cedo. Eu tenho acordado muito cedo e gosto. Normalmente eu acordo às 6, mas eu tenho acordado mais cedo ainda. E hoje às 5 horas da manhã eu já tava de pé e tem um amigo que manda mensagem sempre cedo. E ele é bem corintiano. E ele falou, cara, corintiano não tem sossego mesmo, né? Jogadores de férias, tá acontecendo nada, o Corinthians não perde porque não joga. Mas assim, né? Continuam lá os problemas políticos, financeiros e tal, mas o torcedor, ele não tem um minuto de sossego. Eu falei, cara, mas por que isso? Vamos parar de falar do Corinthians. O que a gente tinha era 2012, o último a ganhar de um europeu, tinha sido a gente. Não mais.
não mais. Cara, antes de entrar nas profundezas desse capítulo absolutamente apoteótico, glorioso, eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Eu não vi o jogo, foi muito tarde, né? Começou 2 da manhã e eu tinha que acordar cedo hoje e tudo mais, não consegui ver o jogo, mas acordei cedo e dei de cara com essa... Algo absolutamente mágico, cara, assim. Eu tô realmente emocionado com essa vitória do Botafogo pra cima do PSG, com essa vitória do campeão da Libertadores pra cima do campeão da Champions. A gente falava das grandes atuações de Palmeiras e Fluminense contra europeus, e eu valorizava o fato de que, pelo menos esse Mundial de Clubes, se por um lado fez com que fosse mais difícil com que não europeus o conquistassem, eu achava quase impossível, agora já não acho mais, não vou usar mais a palavra impossível, pelo menos traria confrontos mais parelhos e que não fossem sempre contra o campeão da Champions, e o Botafogo vai lá e rasga isso e consegue algo mágico, cara. Então eu vou falar muito mais do impacto do que dos meandros dessa vitória, repito, apoteótica, cara, desse capítulo histórico. O impacto de acordar, ver o resultado e perceber que eu estava redondamente errado mais uma vez, porque eu falei aqui que sinceramente eu achava que esse era o jogo para o Botafogo tentar perder de menos do que o Atlético de Madrid perdeu para o PSG, pensando no saldo na última rodada, e ainda assim eu achava que o Botafogo seria eliminado na fase de grupos, porque também via e projetava um bom resultado contra o Atlético de Madrid como algo muito, muito difícil. E agora estou tendo que reavaliar tudo e reorganizar os parâmetros de maneira muito linda. Eu estou muito feliz de estar errado, sinceramente, estou muito feliz de estar errado, cara. Eu acordei e vi algo maior do que o sonho de qualquer alvinegro. Se você, alvinegro, acreditava nisso antes, parabéns, porque eu não acreditava. E eu sei que muita gente estava mais do meu lado do que do lado de quem realmente tinha essa fé quase que cega e que se provou com uma clareza de visão muito maior do que a cegueira do lado de cá. A cegueira, na verdade, estava do lado de cá. Cara, o Botafogo venceu o PSG, o campeão da Libertadores venceu o campeão da Champions pela primeira vez desde 2012. Só não é uma vitória nível Corinthians e Chelsea, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, porque não foi uma final. Infelizmente para o Botafogo não foi uma final. Mas é uma vitória para o torcedor alvinegro estampar na manchete do jornal de lembranças de memórias da própria vida. Porque é uma vitória para a eternidade. E mais uma, né? Entre tantas desde o ano passado e que podem seguir vindo. Por que não? Os ventos estão trazendo algo muito, muito positivo para a nossa autoestima enquanto brasileiro, enquanto sul-americano e para você enquanto alvinegro, cara. E assim, antes da fundação do PSG, o Botafogo já era um dos maiores clubes do mundo, com no hall de ídolos e de lendas alguns dos maiores jogadores da história até hoje. Então alguém pode vir aqui falar que a camisa pesou, que a tradição entrou em campo, porque a tradição do Botafogo, evidentemente, é muito maior do que a tradição do Paris Saint-Germain. O gol, eu vi só os melhores momentos, o gol, cara, do Igor Jesus, ele mistura, pra mim, na minha leitura, garra, poesia e destino. Garra porque começa com o Arthur, se eu não me engano, ganhando no pé de ferro 2 bolas muito difíceis ali, um empenho muito bonito de se ver. Tem poesia nessa garra também, nesse começo da jogada, ganhando do Kvaratskhelia e depois do Mayolu. E aí vira verso no passe de sinuca do Savarino, com o Igor Jesus ganhando do Beraldo na velocidade, limpando o pátio. E depois, cara, termina com destino, não desvio. Porque pra mim, eu chamaria de reencontro com o caminho original. Porque aquilo ali é mais destino do que desvio. Cara, é uma vitória gigante, monumental, apoteótica, épica, gloriosa. É muito, muito grande o que aconteceu. É um acontecimento, cara. É muito, muito, muito impressionante. Já falamos um pouco de nível técnico, vamos falar de grana? A receita do Botafogo em 24, 719 milhões de reais. A receita do PSG, 5,1 bi. 7 vezes maior, portanto. É esse um dos parâmetros para medir o tamanho dessa vitória. E aí pode avisar pro Textor esquecer essa coisa de Lyon, porque se quiser vencer o PSG, basta
o Botafogo. E eu ainda tenho que escutar uns maus amados nas redes sociais, nas redes antissociais, criticando a postura defensiva e de catimba do Botafogo. Faça-me o favor, né? Assim, que grau de amargura, de rancor, de falta de enxergar as belezas que esse esporte nos dá, sabe? Assim, o PSG entrou com time misto. Entrou com time misto em várias rodadas do Campeonato Francês e não foi anulado da maneira que foi. Qual foi a última vez que o PSG terminou um jogo sem marcar? Foi contra o Liverpool. Só que foi um amasso, que eu estava inclusive nessa partida em loco no Parque dos Príncipes, na Liga dos Campeões. Foi um amasso, 27 finalizações do PSG e aquela atuação histórica do Alisson. Não foi isso que eu vi, pelo menos nos melhores momentos. O John foi importante, mas não foi o Alisson. Qual foi a última vez que o PSG foi castrado dessa maneira, sabe? Foi muito bonito, cara. Eu queria ter visto o jogo para me deliciar com cada carrinho, cada chutão, cada corte, bloqueio, defesa, contra-ataque, porque é uma atuação histórica. Eu vou procurar para ver esse jogo completo, para vibrar, porque é muito, muito grande. O PSG é o melhor time europeu da temporada, disparado. Basta dizer que ganhou a final da Champions por 5-0. Vinha de goleadas e goleadas e agora não conseguiu fazer um golzinho sequer no Botafogo. Time misto sim, mas tinha Vitinha, tinha Désiré Doué, tinha Kvaratskhelia, tinha Hakimi. Então assim, Donnarumma, e ainda assim o Botafogo consegue vencer desse Paris Saint-Germain. O próprio Luiz Henrique, de maneira muito digna e pouco aquela postura de tentar buscar desculpas, ele fala que ninguém defendeu melhor contra o PSG do que o Botafogo em toda a temporada. Esse elogio é para pendurar na parede de todos os jogadores do Botafogo, não somente do sistema defensivo. Porque tem poesia nisso, cara. Tem poesia. O futebol também é saber defender. O futebol purista de só futebol ofensivo, isso aí é uma parte do futebol. E não tem como você esperar isso com essa diferença de receita, com essa diferença de folha. Então, eu prefiro ficar com as palavras proféticas do Renato Paiva, aspas que entram para a história automaticamente, né? Assim, ele disse antes do jogo que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Nossa senhora, né? Cara, é emocionante. Viva o Botafogo, viva o futebol brasileiro, viva a América do Sul. Cada lágrima europeia é um sorriso latino-americano. E é por isso que eu estou sorrindo aqui. E é ainda mais emocionante, ou colabora para tanta emoção, ver nas redes sociais mensagens de torcedores, torcedoras, páginas sul-americanas dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, vibrando com cada bom jogo e agora com essa vitória maior de todas de um time sul-americano, de um time latino-americano contra os europeus. E aqui que eu já estou emotivo mesmo, eu vou trazer a Canción por la Unidad Latinoamericana, que é uma música de Pablo Milanés, cantor cubano, interpretada por Milton e Chico no Clube da Esquina 2, está no álbum Um dos Melhores da Minha Vida, e certamente da música brasileira. Essa canção ela foi escrita em 75 dentro do contexto das ditaduras do continente. Eu vou citar um trecho aqui, que é o seguinte: eles trabalharam para desunir as nossas mãos e fazer com que os irmãos se mirassem com temor. Com o passar dos anos se acumularam rancores, nos esquecemos dos amores e parecíamos estranhos. Não somos estranhos, somos irmãos. E essa Copa do Mundo de Clubes está fazendo com que isso deliga mais uma vez. O esporte também é isso, cara. O esporte está convocando essa união latino-americana, que eu acho absolutamente fantástica. É uma união não europeia, né? Mas o que Botafogo, Fluminense, Palmeiras, River, Boca já fizeram contra o River ainda não, né? O Boca contra os europeus foi emocionante. Viva a América do Sul, eu sou da América do Sul, eu sei que vocês não vão saber, para citar outra coisa do Milton aqui. E cara, que os europeus caiam 1-1. É difícil, né? No mata-mata vai ser outro nível, outro animal, mas eu não repito a palavra impossível por aqui. Agora está tudo ficando mais factível. O que era sonho está com contornos de realidade e que assim siga. É difícil, mas não é impossível. Parecia ser impossível até ele ir lá e fazer, né? E o Botafogo o fez de maneira apoteótica, de maneira gloriosa. Sinceramente, agora o céu é o limite, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente.
Rapaz, que fantástico. Parabéns a você, torcedor do Botafogo. Isso é gigante. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.